Meu cunhado morava de favor na minha casa há 2 anos e teve a audácia de gritar comigo porque o jantar não estava pronto quando ele chegou da balada às 11 da noite. Disse que eu era uma péssima anfitriã, que na casa dele a comida sempre estava quente esperando. Eu olhei para aquele homem de 35 anos, desempregado, vivendo às minhas custas e senti algo quebrar dentro de mim. Naquela noite tomei a decisão de expulsá-lo da forma mais humilhante possível. Meu nome é Renata, tenho 38 anos, sou dentista com consultório próprio e moro em uma casa confortável de 3 quartos que comprei com meu próprio suor. Sou casada com o Ricardo há 12 anos, um casamento geralmente tranquilo tirando um problema recorrente, o irmão mais novo dele, o famoso Marcelo. Ricardo e Marcelo perderam os pais jovens. Um acidente de carro quando Ricardo tinha 23 e Marcelo apenas 18. Ricardo assumiu o papel de responsável pela família, ajudou o irmão a terminar o ensino médio, pagou uma faculdade particular de administração que Marcelo nunca terminou, sempre teve um senso de responsabilidade exagerado pelo irmão mais novo. Eu entendia, era compreensível considerando a história deles. Nos primeiros anos de casamento Marcelo aparecia de vez em quando pedindo dinheiro emprestado, Ricardo sempre dava. Eu não gostava mas não interferia, não era meu irmão, não era minha relação. Até que 3 anos atrás o Marcelo apareceu na nossa porta com 2 malas, tinha sido despejado do apartamento onde morava, estava desempregado de novo, implorou para ficar só algumas semanas até se reerguer. Ricardo olhou para mim com aqueles olhos de cachorro pidão, eu suspirei e concordei. Algumas semanas viraram meses, meses viraram anos, o quarto de hóspedes virou o quarto do Marcelo. No começo ele até tentava ajudar, lavava a louça de vez em quando, tirava o lixo, mas isso durou uns 2 meses. Depois começou a se acomodar, acordava tarde, passava o dia jogando videogame na sala, comia a comida que eu cozinhava, sujava a casa, não procurava emprego de verdade. Quando eu ou o Ricardo perguntávamos sobre trabalho ele sempre tinha uma desculpa. O mercado estava difícil, as empresas não davam retorno, ele estava esperando uma oportunidade melhor, não ia aceitar qualquer coisa. Aos poucos foi perdendo até a vergonha de fingir que procurava, simplesmente vivia como se aquela fosse a casa dele e nós os invasores. Começou a fazer exigências, reclamava da comida que eu fazia, dizia que tinha muita salada e pouca carne, que ele preferia outro tipo de tempero, que na casa da mãe dele era diferente, pedia para eu comprar marcas específicas de produtos no mercado, coisas caras que ele gostava, deixava o quarto uma bagunça completa esperando que eu limpasse, o que eu me recusava a fazer. Então ficava aquela pocilga mesmo. Começou a trazer mulheres para casa sem avisar, eu acordava de manhã e tinha uma estranha tomando café na minha cozinha. Uma vez cheguei do trabalho e tinha um casal transando na minha piscina, tive que pedir para saírem. O Marcelo achou um absurdo, disse que eu era careta, que ele tinha direito de ter vida social. Minha vida virou um inferno silencioso. Eu trabalhava o dia inteiro atendendo pacientes, lidando com o estresse, voltava para casa, cansada e tinha que cozinhar, limpar, cuidar de tudo enquanto Marcelo ficava esparramado no sofá. Ricardo trabalhava como engenheiro, também chegava tarde e cansado, jantávamos rápido e íamos dormir, enquanto Marcelo virava a noite jogando online e gritando com os amigos pelo headset. Reclamei com Ricardo dezenas de vezes, implorei para ele colocar o irmão para fora, ele sempre prometia que ia conversar mas nunca conversava de verdade, ou quando conversava o Marcelo choramingava sobre como estava difícil, como se sentia um fracasso, como só precisava de mais um tempo, e Ricardo recuava. Eu via meu marido sendo manipulado mas não conseguia fazê-lo enxergar, comecei a ter problemas de ansiedade, crises de choro do nada. Minha terapeuta disse que eu estava vivendo em estresse crônico, que aquela situação estava me adoecendo. Sugere para Ricardo alugarmos um apartamento pequeno para o Marcelo. Pagaríamos os primeiros meses até ele se estabilizar. Ricardo achou boa ideia. Conversou com o irmão que recusou na hora. Disse que se sentiria sozinho, que não sabia cuidar de casa sozinho, que precisava de apoio familiar nesse momento difícil. Apoio familiar significava 2 refeições por dia, casa limpa, conta de luz paga, internet, água quente e 0 responsabilidades. A gota d'água começou a transbordar uns 6 meses atrás quando Marcelo começou a me tratar abertamente como empregada, pedia para eu lavar a roupa dele separado porque ele era alérgico a certos sabões, mentia descaradamente porque usava o mesmo sabão há 2 anos, mandava mensagem durante meu trabalho pedindo para eu comprar coisas específicas no caminho de volta, cerveja da marca cara que ele gostava, salgadinhos importados, besteiras caras, se eu esquecia ou me recusava ele fazia cara feia e reclamava com Ricardo que eu estava sendo mesquinha, começou a falar comigo em tom de ordem. Renata, pega uma água para mim. Renata, a toalha do meu banheiro está velha, troca por uma nova. Renata, hoje eu quero macarrão para o jantar. Eu mordi a língua para não explodir. Ricardo começou a ficar do lado dele. Dizia que eu estava sendo muito dura, que era só uma fase, que logo Marcelo ia melhorar. Um dia cheguei em casa depois de um plantão exaustivo de 12 horas. Tinha atendido uma emergência. Uma criança com dente quebrado. Foi desgastante emocionalmente. Eram 10 da noite. Eu só queria tomar banho e dormir. Entrei em casa e encontrei a sala destruída, lata de cerveja, saco de salgadinho. Praticamente uma festa tinha rolado ali. Marcelo e 3 amigos estavam jogando videogame no volume máximo. Nem olharam quando entrei, fui para o quarto. Tomei banho, coloquei pijama, desci para beber água e Marcelo estava sozinho. Os amigos tinham ido embora. Ele olhou para mim e perguntou o que tinha para o jantar. Respondi que não tinha feito jantar, que ele podia esquentar a marmita que tinha sobrado do almoço. Ele franziu a testa e disse que não queria resto, que queria comida fresca. Senti o cansaço pesar nos meus ombros. Disse que então ele podia cozinhar para
para ele mesmo. Marcelo largou o controle e me olhou como se eu tivesse dito o maior absurdo. Começou a reclamar alto. Disse que eu chegava tarde todo dia, que não cuidava direito da casa, que quando a mãe dele era viva a comida sempre estava pronta. Comparou a mãe morta dele comigo. Algo dentro de mim estourou. Gritei que eu não era mãe dele. Não. Era empregada dele. Que se ele queria comida no ponto era melhor arrumar um emprego e pagar alguém para cozinhar. Marcelo levantou do sofá vermelho de raiva. Começou a gritar que eu era uma vaca, que ele morava ali porque o Ricardo permitia, que a casa era do irmão dele e não minha, que eu devia respeitar ele como cunhada. Ricardo apareceu no topo da escada de pijama, acordado pela gritaria. Desceu e pela primeira vez em 2 anos ficou do meu lado. Mandou Marcelo abaixar o tom. Disse que ele não podia falar assim comigo. Marcelo apelou. Disse que eu tinha sido grossa primeiro, que ele só estava com fome. Ricardo suspirou cansado e disse para esquentarmos a marmita e resolvermos aquilo no dia seguinte. Fui dormir fervendo de raiva. Passei a noite inteira planejando. No dia seguinte acordei determinada, liguei para o escritório e avisei que ia chegar tarde. Fiquei em casa, esperei Marcelo acordar. Era quase meio-dia quando ele apareceu na cozinha de cueca e camiseta, bocejando. Fui direto na geladeira procurar algo para comer. Sentei na mesa da cozinha e disse que precisávamos conversar. Ele pegou o iogurte e sentou de má vontade. Falei com calma que aquela situação não podia mais continuar, que ele estava na minha casa há 2 anos, que não contribuía com nada, que não respeitava as regras da casa nem as pessoas que moravam nela, que eu queria ele fora em 30 dias. Marcelo deu risada. Disse que eu não podia expulsá-lo, que a casa era do Ricardo também, que o irmão dele nunca concordaria. Liguei para Ricardo na frente dele, coloquei no viva voz. Quando Ricardo atendeu expliquei a situação, disse que não aguentava mais, que era eu ou Marcelo, que ele precisava escolher. Houve um silêncio longo, meu coração apertou, pensei que Ricardo fosse recuar, de novo, mas ele suspirou fundo e disse: Marcelo, você tem 1 mês para sair, vou te ajudar a procurar um lugar, vou pagar 3 meses de aluguel adiantado, mas acabou, você precisa aprender a se virar. Marcelo ficou branco, começou a gaguejar. Ricardo, mano, ela está te manipulando. Ricardo desligou. Marcelo me olhou com ódio puro, disse que eu tinha destruído a família dele, que eu era uma interesseira, que tinha casado pelo dinheiro, ri na cara dele. Interesseira é o que pagava mais da metade das contas enquanto ele vivia de graça. Levantei e fui trabalhar deixando ele ali sentado em choque. Pensei que depois daquela conversa ele ia melhorar o comportamento, tentar reconquistar a simpatia do Ricardo. Foi o oposto. Marcelo declarou guerra. Começou a fazer coisas de propósito para me irritar, deixava a casa ainda mais bagunçada, colocava música alta de madrugada, comia minhas comidas específicas que eu comprava, usava meu shampoo caro, deixava a cozinha imunda depois de cozinhar algo. Era sabotagem pura. Ricardo tentou conversar, pediu para ele ter compostura ao menos no último mês. Marcelo chorou, fez drama, disse que estava sendo expulso como um cachorro, que não tinha para onde ir. Ricardo se manteve firme dessa vez. Disse que já tinha encontrado um apartamento pequeno, que ia pagar os 3 primeiros meses, que tinha até conseguido um contato de emprego em uma empresa de logística, que o Marcelo só precisava ir na entrevista. Marcelo recusou a entrevista. Disse que logística não era a área dele, que tinha diploma em administração. Ricardo perdeu a paciência, gritou que ele nem tinha terminado a faculdade, que não podia escolher emprego estando desempregado há 2 anos. Foi a primeira vez que vi Ricardo realmente bravo com o irmão. Marcelo ficou em silêncio, saiu batendo a porta do quarto. Nos dias seguintes ele praticamente parou de sair do quarto. Só saía para comer alguma coisa e voltar. Achei que estava deprimido até descobrir o que ele realmente estava fazendo. Ele estava ligando para todos os parentes distantes, tios, primos, conhecidos, contando uma versão distorcida da história. Dizia que eu tinha manipulado Ricardo, que eu o odiava desde sempre, que estava sendo expulso sem motivo, que não tinha para onde ir. Alguns parentes ligaram para Ricardo questionando. Ele pacientemente explicava a situação real. A maioria entendia. Alguns achavam que Ricardo estava sendo duro demais, afinal era o irmão mais novo, órfão, precisava de apoio. Ricardo se manteve firme, mas eu via que aquilo estava desgastando ele. Marcelo percebeu que ganhar os parentes não estava funcionando, então mudou de estratégia. Começou a tentar me sabotar profissionalmente. Criou um perfil falso no Google e deixou uma avaliação horrível do meu consultório. Dizia que eu era negligente, que maltratava pacientes, que cobrava procedimentos desnecessários. Quando vi aquela avaliação senti o sangue ferver. Tinha construído minha reputação ao longo de 15 anos. Era reconhecida na região. Aquilo podia prejudicar meu negócio seriamente. Fui atrás, consegui rastrear o IP da avaliação. Era da minha própria casa, da rede do meu Wi-Fi, feita no horário que só o Marcelo estava em casa. Tinha prova concreta. Imprimi tudo. Mostrei para Ricardo. Ele ficou em choque. Não queria acreditar que o irmão faria algo tão baixo. Fomos confrontar Marcelo juntos. Entramos no quarto dele sem bater. Ele estava no computador, provavelmente criando mais perfis falsos. Ricardo jogou os papéis na frente dele. Perguntou se ele tinha feito aquilo. Marcelo tentou negar, mas não tinha argumento. O IP não mentia. Começou a chorar. Disse que estava desesperado, que era um pedido de socorro, que queria chamar atenção para o sofrimento dele. Ricardo olhou para o irmão com uma decepção profunda que dava até pena. Disse que aquilo tinha sido a gota final, que não era. Mais 1 mês,
Eram 2 semanas, que se em 2 semanas ele não tivesse saído, iria acionar a justiça formalmente para despejo. Marcelo percebeu que tinha ido longe demais, caiu em prantos, agarrou a perna do Ricardo implorando perdão. Foi patético de assistir, um homem de 35 anos chorando igual criança. Ricardo saiu do quarto sem dizer mais nada. Eu fiquei para trás, olhei para o Marcelo e disse com calma que se ele não removesse aquela avaliação falsa em 1 hora eu iria processá-lo por difamação. Que tinha todas as provas necessárias, que eu não estava blefando. Ele me olhou com ódio mas removeu. Conferi. Depois e realmente tinha saído do ar. Os últimos dias foram tensos. Marcelo ficou trancado no quarto. Saía só para pegar comida. Ricardo começou a guardar os pertences dele em caixas, separar as coisas. Teve que praticamente fazer tudo porque Marcelo se recusava a ajudar. No 10º dia Ricardo alugou um caminhão pequeno, contratou 2 ajudantes. Ia fazer a mudança com ou sem a cooperação do irmão. Na manhã da mudança eu pedi folga no consultório. Não ia perder aquilo por nada. Queria ter certeza de que ele realmente ia sair. Marcelo desceu com uma mochila só, disse que o resto das coisas podia ficar, que ele não queria nada daquela casa maldita. Ricardo suspirou e disse que ia levar tudo do mesmo jeito, que não ia deixar as coisas dele ocupando espaço. Os ajudantes começaram a descer caixas, móveis do quarto, roupas, tudo. Marcelo ficou parado na sala assistindo, com cara de velório. Quando tudo já estava no caminhão, Ricardo estendeu um envelope. Dentro tinha dinheiro para 3 meses de aluguel, o contrato do apartamento, um chip de celular novo e um cartão do RH da empresa de logística onde tinha marcado entrevista para ele. Ricardo disse que tinha feito tudo que podia, que dali para frente dependia do Marcelo, que ele podia escolher crescer ou afundar, mas que não ia mais arrastar a família junto. Marcelo pegou o envelope sem agradecer, olhou para mim com desprezo e disse que eu tinha destruído a família dele, que eu ia pagar por isso. Dei risada, uma risada leve e genuína. Disse que ele tinha destruído sozinho, que eu só tinha me recusado a ser capacho, que a diferença é que eu tinha dignidade e ele não. Ricardo pediu para eu parar, disse que não adiantava jogar mais lenha na fogueira. Marcelo saiu sem se despedir, entrou no caminhão com os ajudantes e foi embora. Quando o caminhão dobrou a esquina senti um alívio tão grande que minhas pernas bambaram. Sentei no sofá e comecei a chorar. Ricardo sentou ao meu lado, me abraçou, pediu desculpas por ter demorado tanto, por ter deixado chegar naquele ponto. Disse que tinha medo de abandonar o irmão como os pais tinham abandonado os dois, que carregava a culpa por estar bem enquanto Marcelo afundava. Entendi. Não concordava mas entendia. Passamos aquele dia limpando a casa, jogando fora tudo que ele tinha deixado, abrindo janelas. Era como uma limpeza espiritual, tirando toda a energia ruim que tinha se acumulado. Nos dias seguintes a paz voltou para casa, jantávamos tranquilos, assistíamos TV sem alguém reclamando do programa. Eu dormia sem crises de ansiedade. Ricardo parecia mais leve também, apesar da tristeza pela situação do irmão. Marcelo ligou algumas vezes nas primeiras semanas, sempre com alguma reclamação. O apartamento era pequeno, a geladeira tinha quebrado, ele precisava de mais dinheiro. Ricardo ajudou com a geladeira mas foi firme com o resto. Disse que 3 meses de aluguel era o que ele podia fazer. Depois disso Marcelo precisava se virar, o contato foi diminuindo. Marcelo foi na entrevista da empresa de logística, conseguiu emprego, era operador de estoque, salário simples mas era trabalho honesto. Reclamou que estava abaixo da capacidade dele. Ricardo disse que era melhor começar de baixo do que não começar. Trabalhar dignifica e ele precisava entender isso. Alguns meses se passaram. Marcelo continuou no emprego. Aparentemente estava se mantendo. Não pedia mais dinheiro. O contato era só mensagens básicas de vez em quando. Eu e Ricardo começamos a viajar de novo. Coisa que não fazíamos há 2 anos porque não queríamos deixar Marcelo sozinho na casa. Fomos para a praia, para o interior. Curtimos nossa vida de casal que tinha sido colocada em segundo plano. Minha ansiedade melhorou completamente. Voltei a dormir bem, a ter energia. Meu consultório estava indo muito bem. Consegui contratar uma sócia, expandir, tudo estava finalmente nos trilhos. 1 ano depois da expulsão do Marcelo, ele pediu para almoçar com Ricardo. Fui junto, encontramos ele em um restaurante simples perto do trabalho dele. Ele estava diferente, mais magro, com olheiras, mas também parecia mais maduro de alguma forma. Pediu desculpas para os dois, disse que tinha sido um idiota, que só percebeu tudo que tinha feito quando teve que se virar sozinho, que trabalhar, pagar contas, cuidar de casa, tudo aquilo tinha aberto os olhos dele. Disse que tinha começado terapia, que estava lidando com depressão e questões mal resolvidas desde a morte dos pais, que percebeu que tinha usado a tragédia como desculpa para não crescer. Agradeço por terem me chutado, foi a melhor coisa que fizeram por mim, mesmo doendo na época. Ricardo ficou emocionado, abraçou o irmão, eu fiquei mais reservada, tinha sido machucada demais para simplesmente esquecer, mas acenei com a cabeça, reconhecendo o esforço dele. Marcelo não pediu para voltar, não pediu dinheiro, só queria reconectar, reconstruir a relação aos poucos, respeitando os limites. Combinamos de almoçar uma vez por mês, devagar, reconstruindo confiança tijolo por tijolo. Hoje, 3 anos depois daquela expulsão, Marcelo tem um apartamento melhor, foi promovido 2 vezes na empresa. Está namorando uma moça legal que conheceu no trabalho, continua em terapia. A relação dele com Ricardo melhorou muito, comigo é cordial, respeitosa. Ele sabe que perdeu minha confiança e não tenta forçar intimidade. Me trata com educação, agradece quando fazemos algo por ele, que é raro, ele não pede mais favores. Quando vem jantar em casa traz vinho, ajuda a lavar louça. Vai embora no horário adequado. É como lidar com uma pessoa completamente diferente. Às vezes penso se ele realmente mudou, ou se é só uma fase. Mas Ricardo acredita que é real. Diz que tocar o fundo foi necessário para o Marcelo acordar. Eu concordo. Tem gente
gente que só aprende da forma mais difícil. Expulsar ele foi a decisão mais dura que tomamos, mas também a mais necessária. Para o bem dele, para o bem do nosso casamento, para minha sanidade mental. Não foi crueldade, foi amor firme. Foi colocar limites onde não existiam. Foi dizer chega quando tudo gritava para continuar aguentando. Aprendi que ajudar alguém não significa se anular, não significa virar capacho, não significa aceitar desrespeito em nome da família. Ajudar de verdade às vezes é deixar a pessoa cair para que ela aprenda a se levantar sozinha. Carregar alguém nas costas não ajuda, só cria dependência, só adia o crescimento, só transfere o problema de lugar. Marcelo precisava daquela queda, precisava sentir frio, fome, responsabilidade, precisava entender que ninguém ia salvá-lo se ele não se salvasse primeiro. Foi doloroso para todos, principalmente para Ricardo, que se sentia culpado, mas foi necessário. Hoje, quando olho para trás, vejo, demorei demais para agir, deveria ter colocado o pé no chão antes, não ter deixado chegar naquele ponto de desrespeito total, mas também entendo que cada um tem seu tempo, seu limite. A gota d'água é diferente para cada pessoa. Para mim foi ser tratada como empregada na minha própria casa. Para Ricardo foi ver o irmão tentando destruir meu trabalho. Cada um tem seu ponto de ruptura. O importante é reconhecer quando chega e ter coragem de agir. Muita gente continua em situações abusivas por medo, por culpa, por pressão familiar, por achar que é obrigação aguentar porque é família. Mas família não é desculpa para abuso. Parentesco não é autorização para desrespeito. Sangue não apaga limites. Você pode amar alguém e ainda assim não permitir que essa pessoa destrua sua paz, seu casamento, sua saúde mental. Amor também é dizer não, também é afastar quando necessário, também é deixar o outro enfrentar consequências. Se tem alguém lendo isso que está em situação parecida, morando com um parente parasita que só suga e não contribui, que desrespeita e manipula, saiba que você tem direito de expulsar, sim. Não importa o grau de parentesco, não importa as circunstâncias que levaram a pessoa até ali, sua casa é seu refúgio, seu espaço sagrado. Ninguém tem direito de transformar isso em inferno. Claro que tem que ter bom senso, entender se a pessoa está realmente precisando de ajuda temporária ou se está se aproveitando, dar prazo, oferecer suporte para a transição. Não é sobre jogar alguém na rua do dia para a noite sem nada, é sobre estabelecer que a situação tem prazo, que existem regras, que respeito é inegociável, e se mesmo assim a pessoa continua abusando, aí sim é hora de ser firme. O Marcelo teve 2 anos de ajuda, teve teto, comida, apoio, desperdiçou tudo se acomodando. Quando foi expulso teve ainda 3 meses de aluguel pago, oportunidade de emprego, suporte para começar. Não foi crueldade, foi consequência. Ele colheu o que plantou, e ironicamente foi a melhor coisa que aconteceu para ele, porque finalmente cresceu, virou adulto, assumiu responsabilidade, saiu da sombra do irmão mais velho, construiu identidade própria. Hoje ele agradece, na época odiava, mas hoje, entende. Minha vida voltou ao normal, melhor até, porque aprendi a colocar limites, aprendi que meu bem-estar importa, que eu não preciso me sacrificar infinitamente por ninguém, que cuidar de mim não é egoísmo, é necessidade. Ricardo aprendeu que proteger o irmão não significa blindá-lo das consequências, que amor verdadeiro às vezes precisa ser duro, que permitir comportamento destrutivo não é ajudar, é ser cúmplice. E Marcelo aprendeu a lição mais importante, que ninguém deve nada a ele, que respeito se conquista, que casa dos outros tem regras, que trabalho dignifica, que crescer dói mas é necessário. Foi uma história com final feliz para todos, mesmo que o meio tenha sido doloroso. Expulsar ele foi épico não pela forma mas pelo resultado, pela transformação que causou em todos nós, pela paz que trouxe, pela vida que permitiu recomeçar.